graças para Deus. Se Deus me disse, se o Senhor me livrar, meu Pai, dessa situação, eu vou sair daqui, eu vou te servir, eu vou andar certinho nos seus caminhos. Irmão, o trem começou a vir, diz a história que o trem começou a vir, ele começou a apavorar, Senhor, eu vou andar direito, eu vou andar nos seus caminhos, eu vou te servir. O trem vinha vindo, irmãos, aí de repente ele escapa, a perna dele escapa. E ele se levanta e sai correndo. E no que ele sai correndo, ele fala assim, Senhor, não precisa mais não, eu já consegui. Olha como que é a ingratidão. Essa é a ingratidão do ser humano. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? A respeito de gratidão, há 16 anos atrás, eu quero contar um testemunho muito rápido. 16 para 17 anos atrás, nós saímos daqui de Araçatuba, da minha casa com a minha mãe infartada, e fomos lá para o hospital, lá em São Paulo, Beneficência Portuguesa. E esse casal me recolheu na casa deles, irmão. Eles eram da igreja Maranata, da Valdirene, né? Aí entrou em contato e falou, vocês podem acolher meu cunhado tá indo aí, a mãe dele vai ficar internada. Eu devo ter ficado lá, não lembro, faz uns 16 anos, uma semana na casa dos irmãos, sabe, irmãos? Assim, e eu sou grato pela vida dos irmãos, sabe, irmão? E é um grande privilégio poder estar aqui falando de Deus na casa dos irmãos, sabe? É um desejo do Senhor. Amém? Eu sou muito grato pela vida dos irmãos. Que Deus continue abençoando a sua casa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, gratidão. A gratidão é aquilo que faz com que nós não saímos da presença de Deus, irmãos. Sabe? Gratidão por quê? Lembrar de onde que Deus nos tirou. Irmãos, quem me vê arrumadinho hoje não sabe a tuia que eu já fui, o traço e o lixo que eu já fui. Um dia nós estávamos na minha casa num almoço, estava eu, o Renato, o Marco, o pastor João Paulo. Tinha mais alguém, Marco? Era só nós, né? As esposas. Né? Nós estávamos almoçando lá. Mano, a gente começou a contar história. Dava medo. Assim, eu achei que eu era o mais tranqueira. Aí vai o Marco e conta dele. O irmão Renato vai e conta a história dele. Só história cabulosa, irmãos. E o pastor João Paulo, né? Aquela santidade dele, irmão. Eu falei, esse homem não tem história para contar. Irmão, até a facada que aquele homem tomou. Verdade. Como que Deus muda, irmãos? Deus muda. Como que o irmão chama? Ricardo, Deus transforma. A Bíblia vai dizer assim: Deus levanta o pobre do pó e o necessitado do monturo e coloca a se sentar entre os príncipes do seu povo. É isso que Deus faz na minha vida, na vida do Marco, na vida do irmão. Sabe, irmão, e nós temos que ter essa sede de buscar a presença de Deus, aleluia. Porque existe um lugar em Deus onde nós podemos entrar, aleluia. Um lugar profundo, porque muitos vivem no raso, no superficial com Deus, e o Senhor nos chama, entra um pouco mais no meu rio, eu tenho mais para você, eu tenho mais para sua casa. Não, as pessoas que não buscam a presença de Deus, elas vão ver, se você continuar no caminho que você está, vão ver você se tornar um obreiro, você se tornar um presbítero, talvez até um pastor, e elas não vão acreditar, porque elas estão vivendo no raso, e o Senhor nos chama, entra um pouco mais, eu tenho mais para você. Existe um lugar em Deus, irmão, que nós podemos acessar, um lugar acessível em Deus, que nós podemos acessar. A Bíblia vai dizer que João Batista ele era um homem. João Batista não é um profeta. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Você sabe o que é isso, irmão? Lê a história, irmão, do profeta. O que aquele homem fez, profetizou, e Deus mandou chuva, mandou fogo do céu. Fala que ele era um homem com as mesmas paixões, só que ele tomou uma posição diante de Deus, aleluia. Ele não ficou prostrado, só indo no culto de domingo. Ele não ficou só indo no culto de Santa Ceia. Ele disse no seu coração: não existe um lugar em Deus, eu vou buscar a presença dele. Você pode buscar a presença desse Deus. A Bíblia vai dizer assim que ele jamais lança fora aqueles que o buscam em espírito e em verdade. É buscar, o segredo é buscar. Mas nós temos clamado por um avivamento, aleluia, Jesus. E os tempos estão prontos, aleluia. Nunca houve tanto material para o avivamento. Se você olhar o que está acontecendo na nossa nação e no mundo, irmão, o avivamento ele vem quando o tempo não está favorável. Você entendeu, irmão? Então se nós buscarmos, irmãos, eu creio num grande avivamento para esta nação, e vai começar através da minha e da sua vida. Aleluia. Como, irmão? Não se conformando, aleluia, com a superficialidade do evangelho.
Evangelho, existe um lugar, irmão, em Deus que você pode acessar através do seu joelho, aleluia, através do jejum, através, aleluia, de uma vida de consagração, aleluia, Jesus. E você vai ver milagres acontecendo, você vai ver curas acontecendo, aleluia, através da sua vida. Eu creio. Eu creio num dia, pastor, que não vai precisar fazer apelo, não. A unção de Deus vai ser tão poderosa, aleluia, que as pessoas vão se jogar querendo Jesus, querendo mais do Jesus que nós servimos. Mas nós temos que nos incendiar, irmãos, com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos conforta, que nos consola, que nos impulsiona a buscar a face de Deus. E Ele está aí para nos levantar. Quando já não tem mais força de buscar a presença de Deus. Irmãos, como eu tenho visto, eu louvo a Deus pela vida do pastor João Paulo. Nós vimos, os irmãos mais antigos sabem disso, nós vimos uma igreja machucada, ferida. O Senhor levantou o pastor João Paulo, um homem de oração, pastor. Louva a Deus. Ele colocou, sabe, irmãos, ele trouxe o desejo da igreja, mudou o clima da igreja, o desejo dos irmãos buscar a presença de Deus, aleluia. E eu creio que o Senhor vai usar ele e vai usar o nosso pastor também, amém? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. No primeiro dia a gente se entristeceu que o pastor João Paulo saiu da igreja, mas louva a Deus pela vida do nosso pastor, que é um homem de oração. E nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Não cai numa folha se não for da vontade desse Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, mas essa parábola que fala ali no capítulo 15 de Lucas, aleluia, ela vai falar muito mais do que um filho um filho ingrato, né, irmãos? Eu estou falando de gratidão aqui nessa noite. Ela fala muito mais do que um filho ingrato que perdeu o desejo e a alegria de estar na casa do seu pai. Ela fala muito mais do que isso. Ela nos revela, irmãos, é tão tremenda essa passagem. O Senhor Jesus vinha através dessa palavra revelar o desejo de Deus para mim e para você, para mim e para a sua vida, irmãos. Né? Olhando assim, você vai falar assim, é só a parábola de um filho que se perdeu, de um filho que estava na casa do pai, e ele perdeu a alegria da comunhão na casa do pai, e saiu e o pai entristeceu, ficou um irmão lá contrariado, porque quando esse irmão voltou, ele não aceitou que o pai fez uma festa. Não, irmão, através dessa parábola, o Senhor Jesus, ele estava contando, aleluia, o desejo do coração de Deus para mim e para a sua vida. Essa parábola vai dizer, no começo do versículo, ele diz assim, Jesus continuou que ele estava dizendo algumas coisas antes. Irmão, no começo, no versículo 15, vai dizer que uma grande multidão ali cercava o Senhor Jesus e apertava Jesus. E no meio dessa multidão existia uma multidão, talvez como você nessa noite, sedenta pela palavra de Deus, querendo mais da presença de Deus, aleluia. E Jesus, ele aparece ali, irmãos, e no meio daquele povo existiam os fariseus, os pecadores, os publicanos. E Jesus, ele propõe uma parábola, ele conhecendo o coração e o entendimento de cada uma daquelas pessoas. Os publicanos, os fariseus, irmãos, o Senhor Jesus, os evangelhos inteiros, ele tinha um negócio com os fariseus que era a sua religiosidade. Eles se achavam santos demais, eles fechavam o reino do céu para os pecadores, para mim e para você, entendeu? Eles tinham estabelecido um reino particular para ele, onde a plebe, os pobres, os humildes não conseguiam se achegar, porque eram tantas regras, tantas leis, que era impossível alcançar. E aparece Jesus fazendo um milagre no meio disso tudo. Aparece o Senhor Jesus expulsando demônios, aleluia. E os pobres que até então não haviam encontrado esperança, eles não haviam encontrado esperança em lugar nenhum. Eles se achegam a Jesus e começam a ouvir a novidade de um reino acessível, que o pobre, aleluia, o humilde poderia, que Deus é pai de pecadores. E eles começam a se apaixonar por Jesus. Não podia ser diferente. A Bíblia vai dizer que os fariseus, eles colocavam fardos nas pessoas tão pesados que eles mesmos não podiam carregar com um dedo. Eles julgavam. A parábola do fariseu diz que dois fariseus chegam, o fariseu e o publicano, chegou numa praça pública. Jesus conta essa parábola e diz que o fariseu ele levantava os seus olhos para o céu e falava: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de todas as coisas, eu jejuo 3 vezes por dia.
chegando, irmãos, reconhecendo a sua miséria, ele se ajoelha, põe a cara no pó e começa a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E essas eram as pessoas que estavam ali cercando a Jesus. E os fariseus, eles estavam ali julgando Jesus, porque Jesus estava se misturando, aleluia, como que um rabino, mestre da lei. Ele diz que é mestre, ele diz que é doutor, ele está se misturando com prostitutas, ele está se misturando com essa gentalha, com esse povo pobre. Eles não entendiam e começaram a julgar a Jesus pela sua atitude de misericórdia. E Jesus, entendendo o pensamento de cada uma daquelas pessoas, irmãos, ele lança uma parábola. Ele disse: um homem tinha 100 ovelhas. E dando falta de uma dessas 100, ele deixa 99 ovelhas no aprisco e sai a procurar, desesperado. Ele procura até encontrar a ovelha perdida. O que Jesus estava querendo dizer com isso, irmãos? Essa parábola do coração de Deus, aleluia. Quando um filho se aparta da presença de Deus, aleluia, o Senhor, ele busca até encontrar, e encontrando, quando essa ovelha perdida volta para a casa do Senhor, ele se alegra, o nosso Deus se alegra com uma alma que se perdeu e retorna para o aprisco. Aleluia. Esse é o sentimento do nosso Deus nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite, igreja. E as pessoas começaram a se encher de esperança, onde não havia esperança para o pobre, para o humilde. Os seus corações começaram a se encher de alegria. Quem é esse? Quem é esse que Jesus está falando? Jesus já manda outra parábola. Ele fala: uma mulher tinha 10 dracmas, aleluia, e perdendo uma delas, ela varre a casa incessantemente. Ela vai até encontrá-la. E quando ela encontra essa dracma, ela chama as vizinhas e se alegra: eu encontrei a dracma perdida. Encontrei que havia se perdido. E os pecadores nesse momento começaram a encher o coração de esperança. O que ele está dizendo? Que Deus é pai de pecadores. Que Deus, ele se importa com a minha vida. Que Deus é esse que até então nunca foi apresentado por esses fariseus religiosos. Porque é isso que a religião faz com o homem. Ela separa o homem de Deus. Deus não está atrás de religiosos, não, meu irmão. Ele está atrás de um coração quebrantado, aleluia. Ele está atrás de pessoas sinceras que querem conhecê-lo e entrar na sua presença. Oh, aleluia, Jesus. Imagina o coração daqueles religiosos. Quem esse Jesus pensa que é? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho da Maria? Quem esse pecador pensa que é? Não sabendo que eles estavam ali falando com o dono da vida, irmãos, aleluia. Perdendo a grande oportunidade da sua vida, aleluia. Estavam diante do Rei dos Reis, aleluia. E estavam parados com o seu preconceito, com o seu julgamento, aleluia. Preconceito que os tiraram a visão de ver o verdadeiro Cristo, Filho de Deus, a presença de Deus, aleluia, Jesus. Então Jesus continua, diz a história, Jesus continuou com a parábola do filho pródigo. Essa parábola, irmãos, é o ápice da história. Jesus não estava falando tão somente de um filho que se perdeu. Não, essa parábola é a parábola do coração de Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Eles haviam sim se perdido, eles estavam perdidos, mas eles tinham um Deus que o amava. Aleluia. Isso começou a entrar no coração daqueles pecadores e começaram a se alegrar com a boa nova, aleluia, com o novo reino que se aproximava, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, irmãos, aleluia, Jesus. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, aleluia. Muitas vezes nós somos ingratos, aleluia. Nós somos... O Marcos falou aqui,
Graças a Deus que Ele não nos julga segundo as nossas atitudes, né, irmãos? A misericórdia de Deus é a causa de nós não somos consumidos. Aleluia, Jesus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia. Creia que você tem um Deus de misericórdia sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Mas é difícil falar, né, irmã Graça, quando a coisa é lá na nossa casa. Quando você fala para o irmão, essa enfermidade vai passar. Creia que vai passar. Mas quando é dentro da casa da gente, é difícil. É difícil acreditar. Aleluia. Deus glorioso. Deus, o Deus que cura, está aqui nessa Aleluia. Aleluia, Jesus. E como aquele filho, irmãos, que caiu no mundo. Aleluia, Jesus. E gastou tudo com meretrizes, aleluia. Nós somos como esse filho muitas vezes, aleluia, Jesus. E diz a história que ele caindo em si, ele volta, ele se lembra que na casa do Pai havia misericórdia, na casa do Pai havia mais, aleluia, Jesus, mais dignidade do que os empregados. No lugar que ele estava, ele se lembrou da misericórdia da casa do Pai. E diz que ele caindo em si, ele se levanta. E aí ele programa um discurso todo bonito. Eu levantar-me-ei e direi: Pai, eu peguei contra os céus e contra ti. E ele programa isso na mente dele. E põe no seu coração e se levanta e vai em busca do Pai. E a história vai dizer que todos os dias o Pai esperava, o Pai espera, aleluia, que você se arrependa. O Pai espera o perdido, que o perdido volte, aleluia, Deus, aleluia. Eu imagino o Pai na porteira, na porta, na janela, esperando todos os dias com seu coração endurecido. O meu filho vai voltar. Eu sei que o meu filho vai voltar. Um dia o meu filho volta. Eu não desisto do meu filho. Talvez você tenha clamado desse jeito pelo seu esposo. Talvez você tenha clamado desse jeito por alguém da sua família, como a irmã Sebastiana clamava. Aleluia, Deus. Como os parentes do irmão têm clamado. Aleluia. Eu imagino o pai vendo no horizonte o filho vindo, e ele já conhecendo o caminhar do filho, o coração do pai se alegrando, aleluia. E o filho vem se aproximando e o pai vai ao encontro do filho. Ele vai correndo ao encontro do filho, e antes que o filho comece: Pai, eu peguei contra o céu, ele abraça o filho e começa a beijar esse filho e diz: alegrai-vos comigo, porque o meu filho que estava morto, aleluia, ele reviveu. O meu filho que estava morto, ele reviveu. Eu imagino o coração dos fariseus, irmãos, não entendendo o que Jesus estava falando, porque eles entendiam de religião e não de misericórdia. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. E aquele povo começando a amar Jesus cada hora mais e mais, pelo que ele estava trazendo, um reino acessível. E aquele povo cheio de julgamento: quem que esse Jesus pensa que ele é? O quê? O Deus de Abraão, de Isaac? Com esses pecadores, eles não tinham misericórdia, irmãos. Não entenderam, aleluia, o que é misericórdia, aleluia. Eles não entenderam João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, querido. É a vida eterna, nada mais, nada menos que a vida eterna. Basta você crer, aleluia, no Filho de Deus, aleluia. Andar nos seus caminhos, aleluia. Que Ele tem muito mais para mim e para você, queridos, aleluia. Existe um lugar em Deus, aleluia, que nós podemos acessar através da nossa oração, através da nossa adoração, aleluia. E você vai ver a comunidade que você mora ser transformada através da sua vida, através da sua casa, aleluia, através do seu testemunho, aleluia. Você vai ver pessoas sendo libertas, aleluia, Aleluia. através de você, através do seu compromisso com Deus, aleluia. Deus procura, irmãos, pessoas para que Ele possa usar. Nós só temos que nos colocar na posição: Senhor, eis-me aqui. Porque se eu começar a olhar para mim mesmo, irmãos, eu vou
vez que eu começar a olhar para a minha vida, irmãos, eu vou falar, não, Deus não vai me usar. Não vai me usar porque eu me conheço. Eu sei das minhas fraquezas. Aleluia, Jesus Cristo. Mas o nosso Deus, Ele é especialista. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que acham que são. E nós somos essas coisas loucas de Deus. Aleluia. Você é essa coisa que ninguém dá nada. Aleluia. Que a sociedade não acreditava. Aleluia. É você, querido, que Deus quer usar para mostrar para o mundo, aleluia, para a sabedoria e para a grandeza do mundo, que Ele não é nada, que Deus é quem levanta, Deus é quem restaura e estabelece, aleluia. São pessoas comuns como eu e você, que Deus vai usar, viu, minha irmã? Basta você entrar na presença de Deus, aleluia. Fechar algumas brechas que tem na sua vida e entrar na presença dEle, aleluia. Porque Deus tem muito mais para você. Deus pode salvar a tua casa, a tua família e os seus filhos através da sua vida, querida. Aleluia. Nós temos que tomar a posição, aleluia. Eita glória. Essa é a noite, irmãos, aleluia. O tempo está propício, aleluia, para um avivamento. É tempo de nós nos posicionarmos como um soldado, enfileirando, aleluia, as fileiras